De São Paulo aos Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e da ciência de Deus, como são incompreensíveis os seus juízos e inscrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro alguma coisa para que tenha de receber em troca? Porque dele e por ele e nele são todas as coisas. A ele seja dada a glória por todos os séculos. Amém. O Evangelho segundo São Mateus 28, 18, 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, ensinai a todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sente-se, por favor. Caríssimos irmãos, hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade, que coincide com o primeiro domingo depois de Pentecostes. A celebração do tempo pascal se encerra com a oitava de Pentecostes. Então, ontem, sábado, se encerrou a oitava de Pentecostes e então agora entramos em um novo ciclo da liturgia, que são esses domingos que vão se suceder com algumas festas até o período Natal, o tempo do Natal, o Advento, e preparando então para o tempo do Natal. Então se derão aí, vão se suceder aí uns 23 a 28 domingos até o tempo do Advento. Intercalado também com algumas festas, como na quinta-feira próxima teremos a festa de Corpus Christi, e inclusive a Santa Missa, para os que ainda não estão informados, será às 9 horas da manhã com a procissão do Santíssimo Sacramento. Estou celebrando a missa de sétimo dia pela alma de nossa querida irmãzinha, chamada por Deus, Maria Isabel de Luna Freira Peixoto. Acompanhei de perto nos seus últimos meses de vida. E o padre tem essa experiência da ação da graça, como se tornasse palpável o sobrenatural. Através da graça nas almas, age, atua pela graça de Deus, pelo dom de Deus, de uma forma muito, muito evidente, quase que palpável. Não fosse a festa da Santíssima Trindade, que tem uma precedência, os paramentos seriam preto,
mas por causa da solenidade não se permite, então, que os paramentos sejam, e nem mesmo a missa de defuntos, mas, enfim, entretanto, o valor da Santa Missa é aplicado igualmente para sufragar também as almas. A festa de hoje é uma homenagem à Santíssima Trindade, uma ação de graças ao Pai e à sabedoria de Deus e ao divino amor, o qual, durante o ano litúrgico, se manifestou de um modo admirável em favor de nossa redenção. São João fala desse mistério dizendo: são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes três são um só. 1 São João 5,7. Estamos tratando do mistério. E, portanto, incompreensível à nossa inteligência humana, o que não deve causar estranheza nem espanto, porque mesmo na ordem natural deparamos com muitos mistérios. Mesmo as ciências naturais, elas são inesgotáveis, não se chega às últimas conclusões de tal ciência, quanto mais a respeito da natureza divina. Então, para poder compreender tudo de Deus, precisaria que fosse da mesma natureza divina. Ora, nós somos inferior por natureza, porque infinito mesmo e eterno, só Deus, que nunca teve fim, nunca teve começo e nem terá fim. Então, é muito natural que haja mistérios. E Nosso Senhor, por bondade, quis um pouquinho se manifestar, um pouquinho a mais do que a nossa compreensão, do que se ficássemos somente na primeira revelação do Antigo Testamento, que esse mistério da Santíssima Trindade era muito sutil e muito ainda obscurecido. Mas com a vinda do Verbo, da sabedoria de Deus, então Deus se revelou assim na Trindade Santíssima de uma forma mais clara. Então essa revelação ele fez de público quando, por exemplo, no batismo, ele recebe o batismo, a água do batismo, santificando, portanto, ali as águas a partir dali, e se ouve a voz do Pai e descer sobre a cabeça do Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo na forma de uma pomba, e a voz do Pai dizia: este é meu Filho bem-amado, no qual coloquei tudo que me agrada.
Esse mistério chama-se com razão o fundamento da nossa fé cristã. Com efeito, sobre este mistério repousa como um edifício, como uma base, a nossa fé e todo o nosso dogma, toda a doutrina católica. A base de toda a doutrina católica é esse mistério da Santíssima Trindade. Se olharmos o símbolo dos apóstolos, o credo, veremos lá nos artigos 1º, 2º e 8º, claramente a referência desse mistério. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Muito oportuno olhar em casa também o símbolo chamado de Santo Atanásio. É muito expressivo ali o mistério ali da Santíssima Trindade, naquele símbolo, e é um atestado, é uma profissão de fé católica completa realmente ali, naquele símbolo. Apesar de ser atribuído a Santo Atanásio, mas segundo o Catecismo Romano, que traz fonte bem segura, o autor deste símbolo é desconhecido, mas que provavelmente tenha existido no século V, o autor do símbolo, chamado de Santo Atanásio, quicunque, começa assim, isto é, todo aquele que quer salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica. Começa assim. E então o autor vai discorrendo de várias formas, expressando ali como devemos acreditar nessa fé católica e nesse mistério da Santíssima Trindade, parecendo assim que ele queria proteger esse mistério, esse dogma, para que os inimigos não pudessem cometer erros referente a esse dogma. Então, de várias formas, ele expressa e repete, é muito, muito profundo a forma como é expressa ali esse dogma da Santíssima Trindade, esse mistério, portanto. Se encontra lá no Catecismo Romano, no comecinho do Catecismo. A devoção a esse mistério da Santíssima Trindade é importantíssima para a nossa fé, fortifica a nossa fé, alenta a nossa fé. E os santos nutriam devoção muito grande para com esse mistério. São Francisco Xavier repetia constantemente: ó Santíssima Trinitas, ó Santíssima Trinitas. E ensinava os índios lá, os nativos da Índia, e muitos deles ficavam repetindo também essa ejaculatória, essa oração curta durante o dia. São Pio X incentivava muito os pais a
ensinar sobre esse mistério às crianças, mesmo ainda sem uso da razão, logo qualquer compreensão que elas tivessem, já começasse desde pequenininhas a ensinar sobre esse dogma, porque dizia ele que esse dogma, esse mistério, tinha um papel importantíssimo de formar a alma. O anjo em Portugal também instruiu as 3 crianças a rezar, a ser devoto desse mistério, com aquela oração do anjo: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação das ofensas, dos pecados cometidos, dos ultrajes, das ofensas e dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. A Santa Igreja, no batismo, chamou sobre nós a Santíssima Trindade. A esse chamado devemos ser gratos, porque a Santíssima Trindade nos criou a sua imagem e semelhança, nos regenerando no batismo, nos infundindo dons sobrenaturais, porque depois do pecado de Adão, ficamos excluídos do paraíso, ficamos privados da graça de Deus, privados de herdar o céu. Mas com o batismo, então nós fomos regenerados, e a Santíssima Trindade passou então a habitar no homem. Então o homem se diz que é templo do Espírito Santo, morada da Santíssima Trindade. Infundiu o batismo, através do santo batismo, foi infundido em nossa alma as virtudes, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes sobrenaturais, a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança. E é essa graça santificante, essa presença da Santíssima Trindade, que nos faz semelhante a Deus. Então, esse é o maior dom que existe, que se possa imaginar, esse dom, e que muitas vezes tão pouco apreciado, tão pouco estimado, e que muitas vezes se troca por qualquer ninharia, por qualquer coisa mesquinha. Em outras palavras, por um pecado mortal, afastando assim esse hóspede divino e dando lugar ao demônio, que vem agora manchar a alma, obscurecer a alma e lamear a alma. E quanto mais pecados, então, o demônio vai conseguindo que a alma cometa, vai tirando aquela marca da graça santificante e colocando a feiura, a lama do pecado, deixando mais encardida, cheia de nódoa a alma que tinha sido purificada pela Santíssima Trindade.
e se entregou uma vida de pecados prolongada, essa marca impressionante como fica, do pecado fica. Se converteu o pecador, sim, mas ele vai ter que lutar para restabelecer aqueles aspectos da graça santificante que deve ser aumentada através do tempo na vida do cristão. E toda vez que se faz então uma boa obra na graça de Deus, recebe um sacramento, faz uma oração, vai aumentando ali naquela alma santificada um maior brilho, uma maior formosura, uma maior semelhança com Deus. Se diz então que a alma fica deiforme, tem uma forma de Deus, tem uma aparência de Deus, e o pecado faz o inverso, o pecado faz o contrário. E por isso não é de estranhar que depois de uma longa vida em pecado, o homem convertido, ele tem que lutar durante anos para ir dando aquela forma, tirando aquelas marcas que o pecado deixou na alma. Há casos extraordinários, milagre extraordinário que, por um privilégio de Deus, certas almas têm um arrependimento perfeito, uma contrição perfeita, e parece que ela consegue apagar em pouco tempo aquelas marcas. Mas são ações extraordinárias que normalmente não age assim a graça. Se diz, por exemplo, de Maria Egipsíaca, que ela se converteu, que era uma prostituta, e durante 3 horas ela teve um arrependimento perfeito, muito grande, e assim ela morre e entra no céu, logo após a sua morte. O Evangelho segundo São Mateus, perícope bem resumida. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Primeiro, nosso Senhor quis lembrar que Ele era poderoso e que Ele, como homem, foi elevado acima de toda a criatura, acima dos querubins e de toda a criatura. E Ele, com seu poder, então, podia delegar os seus ministros a pregar a sua doutrina. E depois ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se crê que nos tempos apostólicos que eles teriam recorrido ao mundo todo, mas que, infelizmente, o homem tem que se abrir para aceitar essa doutrina. Ele tem que fazer um ato de vontade para aceitar. Ele tem que pedir essa graça. Se ele tem um coração duro, ele tem que pedir essa graça para não rejeitar essa doutrina, porque essa doutrina é divina, o Evangelho. E certamente nem todo o povo do tempo apostólico aceitou, recebeu docilmente essa doutrina. E ficou, através do tempo, sempre essa missão
para novos apóstolos percorrer o mundo e assim poder pregar o Evangelho. Por exemplo, no século XII, São Francisco de Assis, ele teve esse impulso divino de percorrer os 4 cantos do mundo e enviou missionário para percorrer os 4 cantos do mundo para ensinar essa doutrina. E sempre surge na igreja os missionários para cumprir esse mandato de Nosso Senhor. Aqui no nosso país, um pouquinho vemos a história, né, dos grandes missionários, particularmente os jesuítas, também franciscanos, mas particularmente os jesuítas, franciscanos, dominicanos, agostinianos, atuaram muito aqui nas Américas. Quão eles levavam ao heroísmo esse mandato de Nosso Senhor: ide e ensinai a todos os povos tudo o que eu vos ensinei, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinar-lhes a observar tudo o que vos mandei. Então nós, cristãos, nós batizados, nós juramos ou diretamente ou indiretamente, porque na hora do nosso batismo, o nosso padrinho disse em nosso nome: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. E juramos também odiar o demônio, as suas pompas, as suas vaidades e as suas máximas. Então, cada um de nós assumimos essa obrigação. E este é o nosso jugo, abraçar os mandamentos. E é isso que somos obrigados. Não que esse jugo seja insuportável. Que dizia Santo Agostinho, é necessário praticar os 10 mandamentos, porque se praticar-se 9, mas um ficar-se sem a prática, é como se não valesse nada aqueles 9. Tem que ser completo, a prática completa da lei de Deus. E Santo Agostinho então disse que naturalmente vamos ter dificuldade mais com um do que com outros, mas pedir então a Deus a força de praticar também aqueles que temos mais dificuldade. E Nosso Senhor fala que o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isto é, a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Católica. A assistência que Ele dá à Igreja Católica. A infalibilidade, o poder de ensinar, de exercer o seu ministério, o seu magistério. Não é somente um conhecimento científico, mas é um poder que somente ela recebeu de Jesus Cristo. O poder de ensinar, uma autorização para ensinar.
Então, no tempo que vivemos, tempo de crise de fé, as verdades da doutrina sendo atacada, mesmo dentro da hierarquia, é uma boa oportunidade de reavivar nossa fé, meditando nesses santos dogmas. Muito recomendável que se leia o símbolo de Santo Atanásio, e que sejamos fiéis ao dom de Deus, fiéis à Santíssima Trindade e gratos, não trocando esse dom tão precioso pelo falsas promessas do inimigo, do demônio. Muito lembrado era esse mistério, esse dom de Deus no mundo católico, particularmente na Idade Média, em alguns lugares da França. A saudação entre os cristãos, quando se encontravam, era: louvado seja a Santíssima Trindade. A resposta: que habita em vós. Observe que conceito tão nobre, tão útil para os cristãos pensar. A Santíssima Trindade habita no Senhor, habita em você. Quão cuidado devo ter na minha relação com aquele que tem a Santíssima Trindade habitando dentro de si? Quão grande deve ser o meu respeito na minha relação? E aí vai entrar também, claro, sem dúvida nenhuma, a ideia da caridade, de amar ao outro porque o outro é amado por Deus. Aí vai facilitar bastante a minha relação com o meu próximo. É inconcebível as discórdias, as divergências entre os cristãos, porque se habita em cada um deles a Santíssima Trindade. Por isso São João nos faz recordar: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que você não conhece, sendo que despreza o seu próximo, a quem você conhece? São João desmascara facilmente esse engano do inimigo. Então pedimos à Santíssima Trindade que nos socorra sempre e que sejamos gratos a esse grande dom dessa elevação sobrenatural que fomos promovidos. E assim será a plena recompensa dos bem-aventurados no céu, é contemplar lá face a face esse mistério da Santíssima Trindade, que ainda que não seja totalmente desvendado, mas será bastante compreendido, e é essa realidade lá no céu que será a felicidade perpétua e plena dos bem-aventurados. Nossa Senhora da Fé, rogai por nós.